1,85 m de altura, 105 quilos. Ela é um fenômeno. Nos tatames não tem pra ninguém. A única mulher da história a ser 4 vezes campeã absoluta de jiu-jitsu, 9 vezes campeã mundial da categoria pesado, campeã pan-americana, dona do cinturão do World League e 2 vezes campeã europeia. E a Gabi não tem esses resultados à toa, não. Ela treina duro. Agora são 12h15, tá muito calor aqui. E ela é a única mulher treinando no meio de 12 homens nessa areia quente aqui. Gabi, seu treino é sempre assim, nesse ritmo? É, sempre assim. É puxado todos os dias. Eu faço 4 treinos diferentes toda semana. São 2 treinos por dia fora de competição. E véspera de competição eu faço 3 a 4 por dia. Eu acabei de passar por um ADCC, que é o maior torneio de luta agarrada do mundo, fui campeã. E aí todo mundo me perguntando, Gabi, você não vai descansar, não vai tirar férias? Aí, férias é pra quem não gosta do que faz, né? Eu adoro o que eu faço, adoro treinar. Ela começou cedo no esporte, aos 8 anos de idade. E aos 22, se tornou campeã. Sou a número 1 do ranking desde que o ranking foi lançado. Mas não foi sempre assim, não. Eu já tive muitas derrotas na minha vida. Foram 16 anos tentando a minha primeira medalha de ouro. E muitas vezes eu pensei em parar, em desistir. É isso que me motiva, não lembrar que eu ganhei um campeonato passado ou quem eu sou. Porque quando eu ficar pensando que eu sou a Gabi Garcia, eu acho que a derrota chega, né? E foi com as derrotas que a brasileira aprendeu a dar a volta por cima. Eu perdi para Lana Stefanak, uma americana, 2 vezes no mesmo torneio. E eu vi as finais do Mundial de fora. E ali na arquibancada, junto com os meus pais, falando pelo telefone que eles estavam no Brasil, o meu pai falou pra mim, Gabi, é isso que você quer pra sua vida? Você trancou a faculdade, largou seu emprego, teve tantas barreiras, é isso que você quer desistir agora? E foi naquela derrota pra Lana, em 2009, que eu me tornei a Gabi Garcia que eu sou hoje, que foi ela que fez eu ficar enfurnada dentro de uma academia 24 horas por dia, às vezes dormir no tatame. E aí, 1 ano depois, eu encontrei com ela nos Emirados Árabes, ganhei. E ela parou de lutar depois daquele dia que ela nunca tinha perdido. E eu me tornei essa atleta que eu sou hoje, né? Porque antes eu não merecia ser campeã. Gabi agora treina pelo Corinthians e está se preparando para novos desafios. Tô em primeira mão, tô falando pra vocês, mas é o que todo mundo queria saber, MMA e o WWE estão nos meus próximos planos aí. E a vaidade, Gabi? Final de semana eu vou no salão, eu tento manter minha feminilidade, eu luto de kimono rosa, tento lutar com o cabelo arrumadinho, até a 3ª luta, depois não dá mais. Você tem namorado? Tenho, vai fazer 3 anos que a gente tá junto. Se ele sair da linha, ele tá perdido, né? Ele é grande também, mas quando ele fala mais alto, eu que fico também mais pianinha. Eu descarrego aqui dentro do treino e no tatame e fica tudo na paz, né? Só que nem todos se dão tão bem assim no relacionamento a 2. Alguns vivem uma ilusão. É o que você vai ver agora na Escola do Amor. Atenção, alunos, a Escola do Amor Inteligente já está no ar. O amor. Eu tinha planos, de se casar, Tinha planos de ser feliz, de construir uma família. Que se tornou uma grande decepção. Ligou, pra mim e contou, que ia dar um tempo que ia terminar comigo. E todos os planos foram por água abaixo. Foi uma decepção assim que eu não desejo pra ninguém. E ainda, o que a linguagem corporal diz sobre você. Quem coloca a mão por cima domina a situação. E ele está um pouco desconfortável com esse domínio dela. Quem está presente, vá até @TheLoveSchoolTV e assine a nossa lista de chamada no Twitter, com a hashtag Escola do Amor Presente. Já começou o programa que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Imagine que você conheça alguém muito especial, se encanta e vocês começam a namorar. E como todo casal apaixonado, começam a fazer planos. Só que, de repente, esse castelo de sonhos desaba e vira poeira. E tudo que você pensava a respeito do seu parceiro parece uma grande mentira. Mas afinal, o que aconteceu?
parecia que era amor, mas foi, na verdade, uma grande decepção. Como caímos nessa armadilha e será que dá para aprender uma situação dessas e não acontecer novamente? Afinal, dá para saber quando o amor é verdadeiro? Daqui a pouco nós vamos esclarecer essa questão, mas antes vamos conversar com 2 solteiros que passaram exatamente por isso. A Ilka e o Douglas, sejam bem-vindos à Escola do Amor. Mas antes de conversar com vocês, nós vamos entender melhor o que aconteceu com eles agora. Ele veio transferido de uma empresa, né, para minha cidade, lá ele começou a trabalhar, né, e um amigo dele em comum me apresentou ele, né, e aí a gente começou a namorar. Nós ficamos 2 anos juntos, né, namorando. A gente tinha planos, né, de se casar, né, tinha planos de ser feliz, de construir uma família. Ele sempre me presenteava, uma pessoa que sempre estava ali presente, me dando atenção. Uma pessoa assim, só que ele era também muito ciumento, né. Ele me proibia de ficar com os meus sobrinhos, de ficar com a minha família, né. Ele queria praticamente a atenção toda para ele. Tinha feito chá de cozinha, experimentado vários vestidos, né, aquela coisa toda que a gente tem, né, pro casamento. E, enfim, ele chegou para mim e por telefone, né, e ligou, né, para mim e contou, né, que ia dar um tempo, que ia terminar comigo. Fiquei muito triste. Foi uma decepção assim que eu não desejo para ninguém. Eu conheci uma pessoa no meu trabalho e essa pessoa, com poucos dias, nós já estávamos namorando. Nós nos relacionamos por 8 meses, mas eu me entregava mais que ela. Então a gente vivia de momento. Tava sempre procurando algo para poder aquecer o relacionamento porque era inconstante. Certo dia ela passou um problema de saúde muito sério, onde ela teve que operar. Onde toda a assistência eu dei para ela, estive presente, estive junto. Só que naquele momento que ela saiu do hospital e foi para casa, a mente dela virou, onde ela não queria mais nenhum contato comigo nem por telefone. Ela me mandou uma mensagem certo dia dizendo que o nosso namoro estava definhando. Ali foi um momento difícil para mim porque eu gostava muito dela. Então, Ilka e Douglas, vocês tiveram essa experiência de achar que era amor, mas depois descobriram de uma forma muito ruim, muito amarga, que não era, né? Ilka, no seu caso, conte pra gente, por favor, quando que você percebeu que a coisa realmente não era amor? Foi somente no momento daquela ligação em que ele terminou com você uma semana antes do casamento, ou você já tinha visto sinais antes? Eu vi que ele estava meio diferente comigo, né? Assim, pelas atitudes, né, que ele estava tendo comigo, então o comportamento que ele estava comigo se distanciando, e aí eu vi que ele estava muito diferente. Uhum. Então ele se distanciava, já estava um pouco frio com você. Isso. Mas isso você reconheceu depois do término ou durante? Quando vocês ainda estavam namorando? Do término. Depois, né? Depois. É normalmente o que acontece, as pessoas, quando elas estão envolvidas num amor, elas não conseguem enxergar muitas coisas, muitos sinais que são óbvios, né? E às vezes todo mundo enxerga, mas ela não consegue enxergar. Às vezes a pessoa até enxerga, mas não quer enxergar. Ela não quer ver, ela não quer acreditar que aquilo ali realmente é um problema. Ela diz para si mesma, conta-se uma história diferente. Não, de repente ele está estressado, de repente... Então ela quer justificar. Foi mais ou menos isso que aconteceu com você? Isso. Mas aí vocês começaram a namorar, não se viam muito. Sim. Quer dizer, aí a gente pode dizer que é uma deficiência, ou foi uma deficiência, porque como conhecer melhor uma pessoa quem você não encontra, não vê muitas vezes, né? O namoro é um período de descoberta, é um período de explorar, conhecer melhor um ao outro. Então, hoje em dia, um dos perigos é que as pessoas estão namorando muito virtualmente, elas namoram muito à distância, né? Que uma coisa que no passado não era tão comum quanto hoje, porque com o mundo globalizado, as pessoas estão mudando muito a trabalho, elas viajam, enfim, a distância é uma coisa comum em muitos relacionamentos. Mas o resultado disso acaba sendo ruim quando eles não investem muito tempo antes de casar. Quer dizer, vocês 2 anos de namoro, mas vocês não se viam muito tempo. E ele terminou com você por telefone porque não estava na mesma cidade que você? Isso.
À distância. À distância. Quer dizer, terminou a distância também. Distância Namorava à também. distância e terminou a distância. E, então, esse período todo, você continuava apaixonada por ele. Apaixonada. O que uma pessoa, uma mulher apaixonada é capaz de fazer? Você fez alguma coisa assim? Tava Sempre só- chegou a implorar para ele voltar? Não, isso aí não. Logo assim, quando terminamos, eu cheguei a ligar para ele, conversar com ele, né? Mas aí eu fui para outra cidade, né? Viajei para me distrair. Minha família, Ilka, não vai viajar, vai para praia, vai para outra família para você ficar mais alegre, distrair, né? Porque eu ficava assim só viajando, assim, né? O que você se perguntava? Eu imagino que você ficava vendo o filme, né? Aqueles 2 anos na sua cabeça. Onde foi que eu errei? Será que foi culpa minha? Quais as perguntas que vinham na sua cabeça? Perguntava assim, mas onde que eu errei, assim? Tava tudo certo, tudo lindo, assim. Ele demonstrava que gostava muito de mim, mais de mim do que eu dele, né? E de repente ele mudou. Eu fico me perguntando, você falou, ele demonstrava que me amava mais até do que eu a ele. Só que ele foi capaz de ligar de um dia para o outro. E você ficou triste por um bom período. Quer dizer, quem amava mais era você, né? O que ele fazia que você achava que ele te amava mais? O que ele fazia? Ele sempre me dava atenção, né? Ele me dava atenção antes, né? Conversava comigo, sempre ligava para mim para saber como é que eu tava, né? Ele demonstrava, né, para minha família, né, que gostava de mim. Então isso tudo foi meu primeiro namorado que eu tive, né? Então eu fiquei assim, eu abri meu coração, entreguei meu coração assim para ele. Falei assim, como é esse mesmo que eu vou casar, é esse que eu vou ser feliz. Então eu confiei muito nele, coloquei toda a minha confiança nele. E quando ele terminou com você, quais as razões que ele deu? A razão que ele deu foi que ele ia ser transferido para a cidade dele, que ele queria ficar com a família dele, que ele não estava preparado para casar. Só isso? Só. Não te deu as razões Não do deu porquê razão. que não se sentia preparado? Ele era assim, pouco aberto com você antes? Não era assim Ele tinha medo de passar as coisas para mim. Ele achava que eu não tinha muita assim, estrutura para certos tipos de coisas. Ele passava isso para mim. Ele era mais velho que você? Não, uns Pouco 3, tempo. 4 anos mais velho que eu. Então, isso aí é um sinal, né? Isso é um sinal. Quando a pessoa, como eu falei, num período de descoberta, que é o namoro, que deve ser, né, um período de descoberta, um dos envolvidos não se abre para outra pessoa ou guarda informações, procura guardar o jogo, né? Então, isso indica alguma coisa estranha, alguma coisa ruim, no mínimo um sinal ruim. Pode não ser nada, pode ser que a pessoa é simplesmente reservada, mas mesmo assim se torna um problema, porque depois do casamento, você vai descobrir uma coisa ou coisas da pessoa que você não sabia antes. Sabe uma outra coisa muito comum também? É que as pessoas, principalmente as mulheres, elas confiam em tudo que é dito. Então, se ele dá atenção, se ele é romântico, se ele liga, se ele pergunta como ela está, aquilo ali para ela já ganhou. Ela não precisa saber se ele é fiel, se ele tem caráter, se ele fala a verdade, se ele é um homem responsável. Isso aí é detalhe que ela não precisa saber, porque o que ela quer, o que ela gosta e o que impressiona muitas mulheres é essa conversinha, que muitos homens sabem, né? E já sabem que a mulher gosta, só dão isso e elas caem. Então não basta Compatível. olhar para essas qualidades, né, ou esses gestos de cavalheiros ou de conquistador. É importante você olhar para o que realmente faz uma pessoa um bom parceiro para a sua vida, né? Então ficar com os olhos atentos, mulheres. Mas vamos falar com o Douglas aqui agora, que teve uma situação semelhante, né? Você também achou que era amor e acabou descobrindo que não era nada daquilo. Conte um pouquinho da sua história pra gente. Meu relacionamento, quando eu iniciei, eu me sacrificava, dava tudo de mim. Dos meus pensamentos até minhas atitudes, era tudo pra ela. No namoro, mesmo no namoro? No namoro, me entregava, deixei de ouvir meus familiares que me aconselhavam, tentavam abrir meus olhos para aquilo que eu estava vivendo, porque eu até sabia que eu estava vivendo uma ilusão, mas eu tentava me enganar.
Você se apaixonou por ela rápido ou foi gradual ao tempo que você foi conhecendo? Foi em questão de dias, eu já estava numa paixão louca. Aqui está um outro sinal, a gente tem que ressaltar. Porque não estou dizendo que não é possível e nunca é bom a pessoa começar a gostar bem rápido de alguém. Não estou dizendo que isso é necessariamente algo ruim. Mas os amores que se desenvolveram ao longo do tempo normalmente são mais sólidos. Porque ao longo do tempo você observou bem a pessoa, você estudou a pessoa, você viu a pessoa em diversas situações e mesmo assim você passou a ter um sentimento de gostar. Você passou a admirar aquela pessoa. Exato. Que não foi só uma coisa assim, tchan. Exato. O coração bateu, você gostou e não quer saber que é uma coisa quem é aquela pessoa. Mais emotiva do que racional. Não sei se o seu caso, Ilka, foi assim. Você se apaixonou rápido por ele ou ele por você? Demorou um tempo? Demorou um tempo. Ok. O seu caso foi rápido? Foi rápido, foi um raio. Como um raio. E por que você se entregou assim tão de cabeça para o relacionamento? Você tinha uma carência antes? Sim. Eu era uma pessoa cheia de complexo. Eu era uma pessoa que, se eu recebesse um oi na rua, já ganhava o meu dia. Isso veio de onde, você diria? Foi dos seus pais? Você tinha um lar assim um pouco onde você não tinha muita atenção? Onde você acha que veio essa carência tão grande? Eu sempre fui muito fechado. Em questão de família, não. Minha família sempre foi muito presente, foi sempre uma família unida, mas eu era um pouco fechado. Eu sempre tive esse complexo, um pouco de inferioridade dentro de mim. Aquela pessoa sentimental, essa é a palavra exata para mim. Sempre foi muito sentimental, sempre. Emotivo. E claro, a pessoa que é insegura, quando ela vê alguém expressando mesmo um pouquinho de atenção, ela logo se apega àquela pessoa, porque ela acha, pô, essa pessoa gostou de mim, né? Muito interessante esses pontos, né? Vamos falar um pouco dos motivos que levam muita gente a cair nessa roubada. Vamos olhar as razões que levam a pessoa a isso. Primeiro, alguém às vezes tentou comprar o amor, né? Como você falou, Ilka, no seu caso, ele logo chegou com presentes, com agrados, com alguma coisa assim que te tirou do chão, né? Você, tipo assim, você flutuou, você foi às nuvens logo com alguns gestos de agrado dele. Como eu falei, não é em si só uma razão para desistir ou para ficar suspeito, mas você não pode se deixar levar só por aquilo, né? Porque às vezes a pessoa, para conquistar a outra, ela usa o que ela tem para ganhar a atenção. Outra maneira também que as pessoas erram muito é que elas fingem não ver o óbvio. No caso, igual o seu caso, né, Douglas? Você fingia não ver. Todo mundo via, seus pais viam, todo mundo via, mas você não queria ver. Você sabe qual a razão por isso? Eu queria ter alguém do lado. Essa era a minha razão, essa é a minha desculpa, porque é isso que eu precisava naquele momento. Quais os óbvios que você não queria enxergar? Eu expressava o máximo de mim, eu colocava o meu coração para fora em sentimentos por ela, eu não tinha aquilo, mas mesmo ela não tendo um retorno, eu não queria enxergar, eu me fazia de cego. Então, a ignorância ao óbvio, né? Que está acontecendo. Todo mundo vê, mas você finge não ver ou não quer ver. Isso é um ponto. Outra coisa, pessoas que se envolvem por atração sexual. Quer dizer, às vezes a pessoa, ela acha porque ela tem uma atração física, aquilo ali já é amor. E você pode ter atração física com qualquer pessoa que você acha bonito ou bonita. Você pode criar na sua cabeça até mesmo fantasias. E isso não é necessariamente amor. Quantas pessoas aí elas desmaiam pelos seus ídolos que estão no palco, que nem sabem que elas existem, né? Mas elas estão, entre aspas, apaixonadas. As pessoas gostam de viver filmes que não existem, né? Que não é realidade. Então, no filme, normalmente isso acontece. A pessoa olha para outra, se apaixonou. E dá certo, tem um final feliz com aquela pessoa. Então as pessoas pensam, bom, fazer o mesmo. Eu vou me deixar levar pelo meu coração. Se meu coração bater um pouco forte, se eu sentir aquela coisa, é ele. Às vezes você pensa assim, não, mas como? O amor se dá, mas o amor verdadeiro só vem depois do casamento.
Acho que isso aí é uma notícia nova para muita gente. Né? Então a gente não o entende amor isso. verdadeiro só vem depois do casamento, porque depois do casamento que você mora com a pessoa e você começa a ver os defeitos dela, você começa a saber como é que é o dia a dia daquela pessoa e o seu amor supera isso, né? Exato. Então, por exemplo, a Ilka, você estava preparada para o casamento, para a entrega, você disse que se entregou totalmente, né? Mas ele não estava preparado. Mas hoje, com a experiência que você tem, você acha que você realmente estava preparada para entrar no casamento? Não estava. Por quê? Porque eu acho que eu era muito imatura ainda, não sabia aquela responsabilidade de casar, de ser uma dona de casa, né, de cuidar do marido, da responsabilidade que eu tinha para com ele. Além disso, não só de cuidar da casa é de menos, a gente aprende, né? Isso daí, depois de alguns arroz queimado, né, feijão, a panela de pressão explode, isso daí depois a gente aprende, né? Às vezes na maneira difícil, mas aprende, né, quebrando a cabeça. Mas o pior de tudo é que você não estava preparada porque você entregou o seu coração antes do tempo, né? Você se entregou antes do tempo. Tanto é que quando você estava preparada para ouvir qualquer coisa, quando ele te ligou para terminar, menos que ele ia terminar com você, né? E aquilo ali te colocou no chão. Então, você não estava realmente preparada para entrar num casamento, porque o namoro não foi como deveria ter sido, né? Então, não te preparou para o casamento, né? Por exemplo, Douglas, quando que caiu a ficha para você que ela não te amava? Quando ela disse para mim que eu não sei, isso não sai da minha cabeça mais, eu não sei me expressar, não sei colocar o que eu sinto por você, era aquilo que eu precisava. Quando tudo acabou, você ficou mal? Depressivo. Foi onde me vi nem a minha família, porque minha família foi cada um pro seu canto. E nem a minha família, eu lembro que era só choro. Como que você conseguiu sair dessa? Eu comecei a pensar, eu comecei a me valorizar mais, comecei a olhar para o que eu tinha feito e procurar consertar os meus pensamentos, porque eu percebi que tudo foi através do que eu tinha visto, que eu tinha... automaticamente eu me cegava naquilo que eu me via. Eu vi que eu não era aquela... Ela não se entregava para mim. Ela não depositava tudo dela em mim, mesmo assim eu me fiz de cego. Então foi a partir dali. Você despertou? Despertei. Ao fato de que você estava fazendo um papelão, na verdade. Você estava se diminuindo. Eu fiz um teatro. Sofrendo por alguém que não te valorizava. Não, ela não me valorizava. Então, foi a partir dali que eu comecei a olhar para trás. Foi a partir dali que eu libertei-me daquele sofrimento que eu estava. Você e o que eu conseguiu superar como? Então, é como ele estava falando, né? Eu mesma me valorizei, não acordei, falei, não, peraí, eu não vou ficar pensando numa pessoa que fez isso comigo, não vale a pena. Depois de um certo tempo, ele tentou a voltar para mim, só que ele me pediu perdão, me pediu desculpa, né? Mesmo sabendo que eu gostava dele, assim, sentia uma paixão por ele, eu pensei assim, não, eu não vou voltar para uma pessoa que a pessoa não me valorizou. Aí eu pensei no que ele fez comigo, né? Então, aí eu fiquei pensando, eu falei, não, vou me valorizar, me amei mais, cuidei de mim. Então, dei a volta por cima, graças a Deus. Hoje eu me sinto outra pessoa. Então, afinal, o que caracteriza, né, o amor verdadeiro? Por que alguns relacionamentos duram mais ou duram para a vida toda, né? Vamos ouvir a opinião do psiquiatra Flávio Gicovati. Acompanhe. Amor de verdade mesmo é prazer na companhia, sensação de aconchego, gostar do jeito de ser da outra pessoa, se sentir confortável com aquela pessoa e, para ser preciso mesmo, sentir que a recíproca também é verdadeira. O amor deriva da admiração e ele termina quando termina a admiração. Então, se essa admiração cair muito rapidamente, evidentemente você tem um final rápido. Se a admiração demorar para cair, o que significa isso? Que você não errou na escolha e, portanto, houve um amor, sim. Porque quando a admiração cai logo, quer dizer que você pintou de cor-de-rosa uma coisa que não era cor-de-rosa. Então, aí você nem chegou a amar, você inventou uma história, vamos dizer assim, romântica na sua cabeça. E a admiração desaparece sempre por dois motivos. Um, porque a pessoa te decepcionou, então teve algum comportamento que era absolutamente inesperado para você. E o outro motivo é porque a gente muda
o critério de admiração. Então eu aos 20 anos, por exemplo, me encanto com uma mulher extrovertida, exuberante, porque eu sou quieto, tímido e admiro muito uma pessoa que é o oposto de mim, e de repente aos 30 anos eu estou meio cheio de ter uma mulher tão diferente de mim, e tão faladeira, e tão simpática, e tão sociável, e eu estou gostando muito mais de ficar quieto na minha casa, então a admiração por aquele tipo de pessoa desapareceu. Então a pessoa não mudou, quem mudou foi o meu critério de admiração. Então, nós vamos agora às conclusões desse tema. Como você pode reconhecer se é amor de verdade ou não e o que fazer para não cair nessa situação novamente. A primeira coisa é caia na real, ou seja, acorde. Acorde porque talvez você esteja vivendo num filminho da Disney. Você se acha aquela princesa ou aquele príncipe. Você acha que o mundo é feito por um roteirista. A vida é feita por um roteiro, e não é. A vida é real, e às vezes nada daquilo que você fantasia acontece, aliás, acontece o contrário. Então acorde, você não é princesa da Disney e o seu final feliz não está garantido. Você tem que saber fazer as suas escolhas corretas para garantir um final feliz. Trate dessa carência primeiro, aprendendo a se amar e não depender de uma outra pessoa para você ser feliz. Esse comportamento vem de uma carência muito grande. Você está querendo preencher a sua carência a qualquer custo. Por isso, você se torna, vulnerável. Exatamente, como o Douglas reconheceu aqui. Fique atento ou atenta, porque se tudo e todos indicam que esse relacionamento seu é um mau negócio para você, então provavelmente é porque é. Você tem que dar ouvidos, você tem que talvez pelo menos considerar que as pessoas que te amam, que se importam com você, se elas estão vendo que você está entrando numa furada, de repente elas têm um pouco de razão. E é bom até falar que as pessoas que te amam, porque às vezes outras pessoas falam, não, vai, o que seu coração diz. São pessoas que não se importam, né? E principalmente se há baixaria, desrespeito e o amor às vezes vira ódio entre vocês, então é porque não é amor de verdade. O amor verdadeiro faz bem, que é o melhor para outra pessoa. Fica então essas dicas aí para você, tá bom? Queremos agradecer a participação de vocês. Vocês já estão preparados para descobrir o verdadeiro amor agora? Sim. E não se entregar antes do dia, do dia D. Muito obrigado, Douglas e Ilka, tá bom? E que tal dar um presentão para o seu grande amor? Separe 4 dias desse ano para ficar só com a sua esposa ou seu marido, cuidando do seu casamento em grande estilo. Nós preparamos muitas atividades especiais para os casais. Olha só o que estamos programando para vocês. Os hóspedes terão inúmeras atividades. A principal atividade seria o jantar de gala com os professores Renata e Cristiane Cardoso, que vão estar acompanhando todos os convidados numa festa espetacular. O cruzeiro já é romântico, imagine então que o amor é o tema. Nós temos 2 piscinas a bordo do navio, E na piscina externa está sendo programado uma ginástica para casais, onde esse casal vai poder se divertir, a música ao vivo. Não podemos esquecer dos solteiros. Eles poderão ter a oportunidade de, quem sabe, encontrar o seu verdadeiro amor. O Cruzeiro da Love School vai estar oferecendo shows, estilo Broadway, para todos os passageiros, com música, com dança, uma apresentação de nível internacional. E a principal atração do cruzeiro vai ser a aula ao vivo Escola do Amor. Hoje nós estamos com uma condição especial de pagamento em até 10 vezes sem juros. Então entre no site naviodaloveschool.com. Não perca essa chance de estar com uma pessoa amada no Navio da Love School. Vá até o site naviodaloveschool.com, escolha a sua cabine, a forma de pagamento e vamos navegar juntos nesse sonho. Esperamos todos vocês lá, corra porque dia 31 de março está logo aí, as vagas estão acabando. Agora, a única reclamação da Aline é que o marido não sabe conversar, ele grita muito. Mas o Rodrigo diz que a esposa não tem iniciativa para nada e acha que ela precisa se abrir mais e dizer o que sente. Vamos já para o laboratório. Rodrigo, 29 anos, Aline, 25, estão juntos há 1 ano e meio. O problema de comunicação entre eles está desgastando a relação. O que eu sinto falta da sua parte é que você viesse participar mais do relacionamento.
você não opina, você não expressa os seus sentimentos, aí pergunta para você por que você está irritado e você não responde porque você está irritado. Você fala que não, tá tudo certo, mas é visível no seu semblante que você está chateada. Tudo bem, eu te entendo. Mas na hora que você vai falar, você vai aumentando a voz, eu fico com medo de falar as coisas para você. Aí eu fico meio... Mas você me conheceu assim. Eu sempre falei dessa forma. Se fala de uma forma mais branda, você não ouve. Mas se fala de uma forma mais bruta, você responde a esse incentivo. Então, é por isso que vem acontecendo isso. Mas quando a gente namorava, eu também era assim. Até em casa com os meus pais eu era assim. Sou assim. Às vezes meu pai vem falar e eu fico calada. Eu sou assim, sempre fui assim. Exatamente. Olha só, Rodrigo e Aline, prestem bastante atenção. Vocês estão casados há apenas 8 meses e o que já está transparecendo aí, claramente, é que vocês comunicam de maneiras bem diferentes. Você, Rodrigo, é mais articulador. Você consegue expressar as suas ideias muito melhor do que a Aline. E isso faz com que, digamos assim, se você estivesse numa pista e vocês num carro e ela no outro, você estaria indo a 120 e ela estaria indo a 60. Então é claro que você está lá na frente e fica irritado com ela que está aqui atrás. É isso que está acontecendo na comunicação. A comunicação flui de você, Rodrigo, mas não flui da Aline. Então, por isso a frustração. E não quer dizer que ela é inferior a você. Não. Ela é simplesmente diferente de você. E isso é um problema de muitos casais, de acharem que as diferenças são problemas no casamento. E não são. Você precisa, Rodrigo, entender que a sua esposa, Aline, ela não é como você. E assim como a Aline tem que entender que o Rodrigo não é como você. Agora, essa outra questão, eu sempre fui assim e tal. Tem uma parte das diferenças que pode prejudicar o casamento. Por exemplo, se ela tem medo de falar com você, Rodrigo, então a sua maneira de falar com ela, às vezes, pode ser a culpado, pode ser a razão por isso. Então você está prejudicando o relacionamento. Para ela, soa de forma agressiva, então gera o medo nela. Então é claro, se ela já não comunica bem, na presença do medo, ela vai comunicar menos ainda. Então, você, ainda que para você acha assim, não estou gritando, é o meu jeito de falar, eu sempre fui assim. Mas essa desculpa do eu sempre fui assim, se o seu sempre fui assim, o seu jeito, não é bom para o seu casamento, então você tem que dar um jeito no seu jeito. Senão não haverá jeito para o seu casamento. Então, você não vai mudar e nem ela vai mudar. Mas vocês podem se esforçar para facilitar a comunicação com a outra pessoa. Então, por exemplo, você, Rodrigo, você tem que ir um pouquinho mais devagar para dar a ela a oportunidade de falar. Não fazer como se fosse um interrogatório. Tipo assim, fala, por que você não está falando? Você está calado, tá vendo? Você está calada de novo, tá vendo? Você não fala, não falei para você? Você não dá chance para ela. Aí vai aumentando a sua voz, você só vai ter o resultado contrário. Quer dizer, as diferenças sempre vão existir, mas você tem que ver o que nessas diferenças prejudica o relacionamento. Então, por exemplo, você, Aline, você não é muito de falar, de se expressar, mas, por exemplo, você está chateada e você não fala nada, você não diz para ele o que está te chateando, realmente vai ter um problema no casamento. Então, mesmo que você não seja uma pessoa que vai falar muito, explicar muito, você precisa se esforçar para falar o que está acontecendo, para ele não ficar com essa pulga atrás da orelha, porque realmente é horrível isso. Você não saber o que está acontecendo na cabeça do seu esposo, da sua esposa. E vai causar problemas onde não há, né? Não deveria haver. E, novamente, não se apoie nessa desculpa. Eu sempre fui assim, minha mãe sabe que eu sempre fui assim. Tá bom, mas se o seu jeito não é bom para o seu casamento, dê um jeito no seu jeito. Você tem que se esforçar. Saiba que isso é muito comum na maioria dos casais. Cristiane e eu não nos comunicamos de forma igual. Ela tem um jeito de comunicar, eu tenho outro jeito de comunicar. Mas nós aprendemos
a falar de uma forma em comum. Então, eu faço o meu esforço e ela faz o dela, para a gente chegar no meio, ok? No meio termo. E é isso que vocês estão precisando aprender. Vamos dar mais uma dica para vocês daqui a pouquinho. Continuamos assistindo a conversa. Não adianta eu querer discutir. E outro, às vezes quando você vem falar alto, começa a querer discutir, eu prefiro não falar. Pra quê? Pra não aumentar e não ficar, o negócio ficar mais em cima. Então às vezes eu prefiro ficar calado pra não ter que discutir. Às vezes eu pego você murmurando. Você não fala diretamente pra mim, mas você fica murmurando. Aí eu pergunto, o que foi? Você nada. Mas eu ouvi você murmurar, entendeu? Então assim, eu acho que às vezes você se esconde dentro dessa questão. E então assim, é aquilo que eu tô falando, acho que você tá presa dentro de você ainda. Acho que você poderia soltar um pouco mais para que a gente possa ter mais afinidade, entendeu? Eu pretendo mudar esse meu jeito, eu quero, porque eu sei que isso futuramente pode me prejudicar. Então acho que esse medo aos poucos eu vou tirando de dentro de mim, medo, vergonha, timidez, tudo mais. Então é bom ver a Aline reconhecendo que ela já precisa mudar, né? E a questão dessa mudança, Aline, realmente vai fazer maior diferença, porque o que ele está pedindo para você não é, eu creio, né, Rodrigo? Eu creio que não é para você mudar de personalidade, porque isso ela não vai mudar. Mas se soltar mais, para você ficar mais à vontade com ele, para ele se sentir mais em casa quando ele está com você. E não ficar juntando, guardando coisa, tudo dentro de você, como se ele não fosse de confiança para você compartilhar. E uma coisa que você, Rodrigo, tem que fazer é entender assim. Você usou bem as palavras quando você falou que parece que ela está presa dentro dela mesma. Pode ser exatamente isso que esteja acontecendo. Por razões lá atrás, do passado, relacionamentos anteriores, a criação, a infância, por razões, com certeza, há uma razão porque a Aline é assim mais fechada, mas você talvez não saiba, com certeza não saiba dessas razões. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, em vez de ficar do lado de fora da prisão, a prisão está lá, fechada, com grade, com cadeado, você falando para a Aline, vem para fora, pô, vem para cá, você tá presa, vem para cá. Em vez de ficar fazendo isso, o que você tem que fazer? Você tem que entrar na prisão com ela, entender a situação dela, descobrir o mundo dela, o que está se passando com ela, e você então, aos poucos, ir trazendo-a para fora, ou seja, para uma comunicação mais aberta. Como fazer isso? Sendo paciente com ela. Em primeiro lugar, entendendo que ela não é você. Então você vai entrar no mundo dela, deixá-la mais à vontade, não pressionar, não colocar nela intimidando ela a falar por causa da sua maneira irritada, porque ela está calada. E você vai entrando no mundo dela, dando a oportunidade para ela se expressar. Procure conhecer mais sobre o passado dela. Procure conhecer mais sobre a criação dela. Deixe-a falar. E se ela falar uma frase, quando você esperava 10 páginas, não se preocupe. Entenda aquela frase. Da próxima vez, você fala mais um pouco. E vá deixando com o tempo, porque vocês são casados há muito pouco tempo, ela vai aprendendo a se expressar mais. Então, Rodrigo, o recado é, entre no mundo dela, procure entender a visão dela do mundo, para você então ajudá-la a sair desse mundo para uma comunicação mais aberta. Mas não é na pressão e nem simplesmente falando, muda. Não é assim. Ela vai precisar da sua ajuda, apesar de ter que fazer os próprios esforços. E a boa notícia é que vocês estão na parte da adaptação, né? Vocês casaram há pouco tempo, então isso é totalmente normal e vocês vão sair dessa. E é bom ver, né, os casais vindo no laboratório, né, já no início, para prevenir problemas mais futuros. Exatamente. Vamos terminar de assistir a conversa deles e depois prosseguiremos. E esse tempo eu tô com você porque eu analisei o seu caráter. Realmente, o cuidado que você tem com a sua família, a dedicação que você tinha aos seus pais, eu analisei isso. Se você tinha dedicação aos seus pais, então com certeza você teria dedicação a mim. E realmente é isso que eu tenho observado e gostaria de dizer que te amo. Eu
durante esse tempo que a gente está junto. Eu sei o homem que você é, porque acho que foi Deus que me deu esse presente. E agradeço Ele todo dia por esse homem maravilhoso que você é. Quando eu estou triste, você vem, me apoia. Tudo que eu vou fazer, você me apoia. Então é isso. Então, aproveitar a oportunidade de falar que obrigada por tudo. Não sei que eu te amo. O que o seu corpo fala, mesmo sem você saber? Que tipo de informação você está passando para o seu parceiro com um simples cruzar de braços? Para nos ajudar a desvendar esse e outros sinais do corpo, estamos aqui com o especialista em linguagem corporal, Paulo Sérgio de Camargo. Ele vai nos ajudar com essas dicas. Bem-vindo à Escola do Amor. É um prazer estar aqui com vocês. Ok, Paulo, você é uma daquelas pessoas, eu acho que eu equiparo a sua especialidade à pessoa que consegue ler lábios. Você tem que tomar cuidado quando ela está presente, o que você fala, né? Mesmo ela sendo surda, ela consegue ler o que você está falando mesmo sem te ouvir, mesmo na distância de que não é audível, né? Exatamente, porque o especialista em linguagem corporal, às vezes ele não foca na voz e foca no corpo. Exato. Porque o corpo, em média, né, transmite 65% das informações e a voz 35%. Em alguns casos, chega o corpo a transmitir 90% e a voz apenas 10% das informações para o outro. Então é melhor a gente focar no corpo, né? É verdade. E como o nosso assunto aqui é relacionamento, nós separamos algumas situações para você analisar o comportamento dos casais. E nada melhor para isso do que o nosso laboratório. Então, vamos ver aqui juntos com o Paulo Sérgio as situações que a gente encontra normalmente no laboratório. E ele vai comentar. Vamos ver aí o primeiro caso. Você não tá nem aí pra nada. Você tá tudo, o casamento tá bom do jeito que tá. Se a gente estiver em ruínas acabando, pra você tá bom, tá tudo normal. Pra mim, não. Por isso que às vezes eu mando você embora de casa. Por quê? Porque eu acho que você morando em outra casa, eu morando na minha, vai ser legal. Eu acho que vai voltar aquele negócio do namoro, aquele carinho. Porque dentro de casa não tá tendo esse lance, não tá sendo como era antes, entendeu? Você tem que mudar esse jeito seu, entendeu? De certas palavras que você fala que ofende, tem que saber conversar, saber pedir. Né? Conversar, mas que conversa, 1 ano de conversa não adianta nada. Só que ele acabou de fazer uma expressão daquela que nós comentamos aqui, um pouco de nojo. Certo. Ele ergue assim um pouco de desprezo com o que ela está falando. Significa que esse relacionamento desse casal aqui tem que tomar muito cuidado, tem que tratar com muito carinho, porque senão vai acabar. E ele ainda mostra sinais de tristeza. O canto das sobrancelhas caído e o canto da boca caído. Então ele está triste com esse relacionamento. Esse relacionamento, se ele não cuidar com muito carinho... Tem que prestar bastante atenção, então, porque está no perigo, no sinal do perigo, né? Eu já diria, é sinal vermelho mesmo. Certo. Ok. Vamos ver, então, agora sobre a linguagem corporal de uma outra situação, outro casal. Vamos ver. Nesse caso aí, a menina, quando coloca a mão sobre o ombro dele, diz o quê? Eu estou te protegendo. E ele, a hora que coloca a mão na cintura dela, diz, você é minha. Então, os dois aí são possessivos mesmo, né? São possessivos, mas ele está desconfortável, porque quem coloca a mão por cima domina a situação. E ele está um pouco desconfortável com esse domínio dela. Quer dizer que ela que domina a relação? É quem coloca a mão por cima, domina a relação. E ela nem é mais alta que ele, imagina se ela fosse mais alta. Aqui ele já está dominando a relação, porque o casal, quando anda com a mão dada, e quem está com a mão, as costas da mão para frente, é que domina a relação. Se a mão dela tivesse ao contrário, ela estava dominando. No caso aí, ele volta a dominar a relação quando ele pega a mão dela e coloca as costas da mão dele para frente. Então ali estaria uma disputa de poder, o senhor diz? Porque uma hora ela está no domínio e outra hora ele que pega a mão dela. Há uma disputa de poder, talvez? Não seria bem uma disputa de poder, não, mas é uma disputa de eu quero você e você me quer. Então os dois querem um outro, quer só para si.
Certo. Não é uma disputa, é mais o querer, né? Eu te quero, você me quer. Uma posse, um sentimento de posse. Um sentimento de posse, exatamente. Okay. Veja aqui as mãos delas aqui, esse sentimento de posse. Ela entrelaça a mão, eu te agarro e você é meu. Isso aí é típico também de um casal assim, recente, né? No início de relacionamento. Exatamente. O casal, o casal no começo da relação, eles são extremamente egoístas. Eles sentam um e olham para o outro e o mundo está caindo e não acontece mais nada. E você vê um casal que se entende muito bem, um casal de idosos que se entende muito bem, quando os dois sentam e um olha para o outro, eles não falam nada e se interagem, parece que por pensamento. Ali sim o pessoal transcendeu. Vamos ver então agora o que está acontecendo com esse casal no restaurante, o casal que está no restaurante. O que dá para perceber desse tipo de situação? Ele está extremamente interessado nela, porque quando você coloca o braço em cima da mesa, eu tomo posse, eu avanço sobre ela. Ele se inclina para ela e ela se inclina para ele. Vejam só, tudo que está acontecendo ao redor não importa, o que importa são os dois. Certo. Estão focados na atenção. E ela procura, como a mulher é muito mais emotiva, ela procura olhar nos olhos dele para ver se captura mais alguma coisa. E os dois sorriem naturalmente, brincam. Então são dois jovens apaixonados. Estão ali no mundo deles. No mundo deles. Alheios ao que está acontecendo. Exatamente. E ele faz mais ou menos um chamado gesto do agarrador. Quando você está apaixonado por alguém, você quer agarrar. Então perceba a mão dele agarrando ela. Certo. Agora, Paulo Sérgio, quais as dicas, por exemplo, para os maridos, para as esposas que assistem em casa, que estão sempre brigando, discutindo, não conseguem se entender bem? O que eles devem observar em termos de sinais, de dicas um do outro, para ter mais cuidado na hora de parar de falar, de provocar? Ou seja, quais as dicas para os casais? Em termos de linguagem corporal, nós temos que sempre observar a face, que é a principal, a face e depois o corpo. E ver se tem sinais um dos sinais clássicos que a coisa não vai bem é quando a pessoa faz a face de raiva. Então eu estou conversando com você agora e acabei de fazer um gesto de raiva. Ocorreu muito rápido, então eu vou fazer mais lentamente. Toda vez que o casal afinar os lábios numa conversa, o que eu estou falando para você está o quê? Me causando raiva, ou o que eu estou escutando. Então, o casal perceber esse sinal é muito importante para tentar aplacar, diminuir essa raiva. E sorrir. Os casais apaixonados, um sorri e o outro devolve o sorriso. O sorriso é talvez um dos melhores remédios para qualquer tipo de relacionamento. Outro sinal interessante que a coisa não vai bem é chamado a ruga da dificuldade. A ruga da dificuldade é quando eu estou falando alguma coisa para você e a pessoa faz uma ruga vertical aqui, não sei se dá para perceber. Então o que eu estou falando causa dificuldade. Ou se eu estiver falando e aparecer a ruga, o que eu estou dizendo também me causa dificuldade. Essa ruga da dificuldade, se você observar na pessoa, tente mudar o assunto, tente mudar o tema, porque é muito fácil de perceber que a outra pessoa não está se sentindo bem com aquilo que você está falando. Outro detalhe, não se feche. Quanto mais você se fecha, menos a outra pessoa vai se escutar. Então, abra as mãos, quer dizer, aquela velha história, abra o coração, abra as mãos, se abra para outra pessoa. Quando você conversa com as palmas das mãos voltada para o outro, passa mais sinceridade, credibilidade, eu estou aberto e pronto para te abraçar. Nós temos até um apresentador de televisão muito famoso que ele vai conversar com as colegas de trabalho desse jeito. Ele está sempre pronto o quê? Para abraçar. Então é um gesto muito positivo você olhar o outro e colocar as palmas da mão para fora. Tem muito marido que fala assim, a esposa está reclamando, que ele não dá atenção, que ele não fica com ela e tal. E que nunca conversa, aí ele chega e faz assim, então tá bom, fala, o que você quer? Fala que eu tô ouvindo, pode falar. Cruzar os braços é a atitude terrível, porque significa o quê? Tudo que você falar eu não quero ouvir. Quer dizer, ele tá falando uma coisa, mas na verdade não é aquilo que ele Não é aquilo que ele... Se ele cruzou os braços e dizer eu vou escutar, é ao contrário, ele está dizendo, ele está mentindo, eu não quero o quê?
eu não quero te ouvir. Se ele dizer pode falar, ele literalmente está estendendo as mãos. A pessoa que quer escutar não cruza os braços, não se fecha, sempre toma uma atitude literalmente de abertura. Agora, o que você lê na nossa postura aqui? Eu tô cruzada com os braços aqui. Eu falo sempre, falar sobre gente famosa, gente que a gente conhece, é muito fácil. Mas a primeira coisa que eu notei quando eu entrei aqui, o casal que está em sintonia com o outro, eles tomam a mesma postura. Vejo como vocês estão com as mãos cruzadas, ou as pernas, ou melhor, estão com as pernas cruzadas. Significa o quê? Que vocês estão em sintonia. E se eu observar a sua mão está estendida para o lado dela. Então, eu quero que ela se aproxime de mim. O casal, quando ele quer se aproximar, ele coloca até a mão atrás dela, não precisa nem tocar. Ele estende a mão literalmente para ela. Então, a postura de vocês dois estão em sintonia e sua mão está ao lado dela. Quer dizer, embora eu esteja separado, minha mão quase que toca ela. Os casais que se tocam, o toque é muito importante. Aqui. Exatamente. Às vezes você não precisa nem um olhar para o outro, basta o toque para sentir que o outro está de lado. Isso é muito importante. E às vezes essa sincronia é tanta que o casal vai falar uma palavra, os dois falam a mesma palavra ao mesmo tempo. Parece que os dois estão pensando a mesma coisa ao mesmo tempo. É um dos sinais mais interessantes da linguagem corporal, que é a sincronia de casais. Agora, para concluir, Paulo Sérgio, nós tivemos recentemente uma situação que foi muito comentada na mídia, foi aquela questão do presidente Barack Obama, lá na cerimônia de lembrança do Mandela, onde ele, com a premier lá da Dinamarca, estava tirando uma foto dele mesmo com a colega, e a Michelle Obama não parecia muito sorridente, né? Vejam só, são duas pessoas bonitas, ele está sorrindo para ela e ela está devolvendo o sorriso. Na verdade, o que ocorre quando pessoas bonitas, interessantes se encontram e sorriem assim e tomam isso, é chamada de, não é paixão, não é amor, é chamado de encantamento, é um momento mágico. Mas só que a Michelle Obama, vejam só, as mãos são tensas e a face está dizendo, eu não estou concordando com o que você está fazendo nesse momento. E vejam só que é uma expressão tensa, né? Ela está tensa e preocupada. Agora, ela afina um pouco os lábios, não sei se dá para perceber, ela fecha os lábios e comprime os lábios. Nesse momento que ela comprime os lábios e olha de lado para a primeira-ministra, eu estou com raiva de você, essa é a informação que ele está passando. E ele inclinado para frente também? E ele inclinado para frente, ele está dizendo, eu quero o quê? Sair dessa situação. Sair e fugir dessa situação, não estou concordando com isso. Ele já estava pressentindo ali que a noite não ia ser muito boa. Vai ter que explicar alguma coisa lá em casa. É verdade. Paulo Sérgio, muito obrigado pela sua participação, interessantíssimo as colocações, e a gente sempre, claro, não com a sua especialidade, com o seu expertise, mas nós procuramos sempre prestar atenção, especialmente no laboratório, porque nós já entendemos isso, tanto no nosso casamento quanto nos outros casais, que é a pura verdade. O corpo fala mais do que a voz, do que os lábios. E eu acho que é um investimento muito bom as pessoas aprenderem essas dicas. Isso, todos nós já sabemos disso. O que eu faço é apenas estudar um pouco mais profundamente, mas nós já praticamente nascemos com isso e temos esse entendimento de forma natural. Basta estudar um pouco para alavancar isso. Tá certo. Estou muito feliz de ter participado do programa aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Ok. Bom, como vemos, o corpo fala das coisas que você nem sabe que você está falando. Às vezes você está falando uma coisa e o corpo está falando outra. Até sem você querer. Né? Como no caso de muitos maridos que gostam de cruzar os braços. Sem querer dar na cara, né? Porque o corpo está mostrando que a pessoa realmente quer ou está sentindo, né? Mas por isso ela tem que tomar cuidado com essas mensagens que está sendo passada para o parceiro, nesse caso, né? Por exemplo, uma imagem de segurança e harmonia pede uma postura que passe isso. Então você deve mostrar essa segurança. Exato. Não só falar, mas mostrar também. E se você está aberto à conversa, então você não pode passar uma imagem corporal de quem quer brigar, né? Que está defensivo,
ou você está bravo. Mesmo que você esteja falando que não está, o seu corpo pode estar negando as suas palavras. Acabamos de ver como, mesmo sem saber, estamos passando mensagens o tempo inteiro sobre o que sentimos. Vamos revisar então para não esquecer. Não deixe que sua carência determine seus relacionamentos. Trate-a primeiro. Assim, você não se enganará quando o amor verdadeiro aparecer. Fique atento ou atenta se tudo e todos indicam que esse relacionamento é um mau negócio para você. Provavelmente é porque é. Cuidado com o que o seu corpo diz. Conheça-se para que ele passe a mensagem exata do que você quer dizer. Obrigado, alunos, pela presença. Tchau, tchau.